Olá, abençoado, abençoada. Espero que tudo esteja certo com vocês. Estamos gravando o meu, o seu, o nosso Mathcast, entendendo o mundo através da matemática. Esse projeto propõe a produção de vídeos nos quais grupos de alunos entrevistarão profissionais de diversas áreas, para investigar a aplicação prática da matemática em seus cotidianos e a relevância da disciplina em suas trajetórias de carreira. Através da gravação e publicação semanal dessas entrevistas aqui no canal da Sora Mila e nas plataformas digitais da EMF Maria Guzmão Brito, localizada no município de São Leopoldo. O projeto vem com a ideia de desmistificar a matemática e evidenciar a interdisciplinariedade, inspirar os alunos ao mesmo tempo em que desenvolvem habilidades essenciais como pesquisa, comunicação e produções audiovisuais. A iniciativa busca responder às questões: como a matemática se apresenta no dia a dia e na sociedade, e podemos entender o mundo através da matemática, gerando um valioso acervo de conteúdo educativo para a comunidade escolar. Hoje, no dia 9 de agosto, as estudantes Manuela, Sofia e Luandra, da turma 82, entrevistarão a Dana. Agora é com vocês. Meu nome é Luandra, eu tenho 14 anos e sou da turma 82. Meu nome é Sofia, eu tenho 14 anos e sou da turma 82. Manuela, eu tenho 13 anos e sou da turma 82. Muito bem. Boa tarde, então. Eu sou Dana, mãe da Sofia, né? Sou orientadora educacional no município de Portão e acho muito válido esse projeto, né? Para desmistificar a matemática. Talvez se tivesse feito na minha época, eu não teria tanto medo da matemática como eu tenho, né? Mas é muito rico, assim, bem uma potência, bem um lado bem positivo para as meninas, né? Poderem pensar tudo que envolve a matemática, né? Isso aí, então vamos com a primeira pergunta, gente. De que forma a matemática influencia as decisões no seu campo de atuação? Eu estava pensando, né? Na verdade, a gente utiliza matemática o tempo todo, né? Desde que a gente desperta o celular para acordar, né? A quantidade de minutos lá no micro-ondas, tudo envolve a matemática, né? Tantos quilômetros que eu faço até a cidade que eu vou trabalhar, né? E assim, na verdade, influencia o tempo todo, né? Mas na minha parte, sim, é mais uma matemática mais simples, por exemplo, ali com horários, com notas, com número de faltas, né? É mais nesse sentido, assim, porque eu não dou aula, né? Eu não sou prof, eu sou orientadora. Então, eu só acompanho o desempenho dos alunos, né? E esse acompanhamento envolve a quantidade de faltas para fazer ficar, as notas, que nem agora na próxima segunda, eu fiz um levantamento de todos os alunos que a minha escola é até o 5º ano. Eu fiz um levantamento, né, de todos que ficaram com nota abaixo no primeiro trimestre, para a gente poder pensar junto e eu auxiliar eles, né, quanto que falta agora para recuperar no segundo trimestre, né? Então, essa é a prática que envolve a matemática no Na sua opinião, a matemática é um fator determinante para alcançar sucesso na sua profissão? Por quê? Eu não vejo que não é determinante, assim, né? Não é... ela é essencial, né? Mas ela não é determinante para minha função, assim, né? Porque eu faço outras coisas que não envolvem matemática, né? Mas sim, ela é, como eu disse no início, né? Ela é fundamental o tempo todo, né? Para todas as questões, tudo a gente utiliza matemática, né? Até no sentido quando tu estava falando que tu estava tabulando, né, os dados das notas, das faltas para fazer ficar e tudo isso, tu estava criando uma tabela, né? E tabela é matemática. Tem muitas vezes que tem muitas pessoas que acham que não, mas tabela, quando tu tem qualquer tipo de dado que tu vai fazer uma tabela, que depois tu vai criar um gráfico, né? Que depois quando tu for lá avaliar quantos alunos estão abaixo em determinada disciplina, o que tu precisa entender estes dados para ver como é que tu vai, né, agir com esses alunos, né, para chamar os pais, para conversar, né, para mandar o aluno para o reforço, né, acredito
que também seja até naqueles momentos, né, em que vocês, como orientadora, precisam solicitar que as famílias investiguem, né, se a criança não tem algum problema, problema não, né, tem algum CID, né, tem alguma necessidade de adaptação curricular, né. Isso. Esses alunos, né, eu já conheço todo o histórico, né, então a gente percebe quando a criança não está evoluindo, não está avançando, né, e aí sim, se for o caso, a gente sugere uma investigação neurológica ou um atendimento com uma psico, né, assim, para ajudar a organizar, que muitas coisas, assim, eu vejo que é essa questão da organização, falta de hábitos de estudos, né, são coisas simples de serem resolvidas, né? Mas é muito tempo nas telas também, né? Na sua área, apresenta desafios específicos que envolvem raciocínio matemático? Quais são? Como eu disse antes, né? Assim, eu faço, calculo, vejo, né? Assim, e depois eu sempre tiro a dúvida com alguém, né? Que tem mais facilidade na matemática, né? Eu nunca faço, deu 30% de faltas lá, né? Mas eu sempre confiro, eu nunca vou só pela minha, porque eu não tenho a certeza, né? Se eu tô indo pelo caminho certo. Então, são estratégias que a gente vai aprendendo também, né? Já que eu não tenho facilidade, a gente tem que ter a humildade de pedir ajuda, né? Próxima. Você acredita que a matemática aprendida na escola prepara o suficiente para o mercado profissional? Por quê? Sim, envolve. E aí eu sempre peço ajuda, tá? Porque como eu disse no início, assim, eu tive muitos problemas na matemática enquanto estudante, né? Então eu sempre, que nem ali, preciso de porcentagem, quantos por cento que faltou ali, né, ao mês, precisa ter isso, e aí eu passo e confiro com alguém, né, sempre busco ajuda, porque eu acho, assim, que esse trabalho que está sendo feito, se eu tivesse tido esse trabalho, eu não teria tanto medo, eu tenho um bloqueio, assim, eu bloqueio geral, se eu vou fazer uma prova, né, eu não consigo me desempenhar bem, assim. E isso tudo tá ligado lá com a minha época de estudante, né. E até quando eu fiz a pedagogia, né, eu escolhi um curso que eu não tinha matemática, porque o medo era tanto, assim, né. Sim. E eu não quero que as meninas tenham esse receio, né, porque a matemática tá em tudo, como a gente viu, né, e a gente precisa perder esse medo, né. E assim, eu acho que uma coisa que é bem importante, assim, é entender o porquê, né, o porquê que tá aprendendo tal conteúdo, né, acho que isso já até hoje eu não sei por que é a fórmula de Bhaskara, né. E Então, ela assim, é extremamente utilizada. isso. E daí, agora, não sei, né, prof, que a minha realidade é até o 5º ano, né, acompanho o que as meninas nos trazem, assim, mas naquela época, né, se alguém tivesse me dito, né, era muito mais tradicional, assim, do que agora, né. E com esse meio tecnológico que a gente tem, né, jamais naquela época a gente teria esse momento com a professora de matemática num sábado. Sim. Mas vou te dizer que nem sempre o professor se disponibiliza, né? A gente tem que querer fazer o projeto também. Tem isso que é da tua metodologia também, né? E faz parte. Isso. Uma coisa muito interessante que tu falaste, que tu escolheu, né, um curso que não tivesse, né, tanta matemática. Tu fez pedagogia em orientação e supervisão na época que a pedagogia era separada? Não, eu ainda fiz junto. Eu fiz séries iniciais e orientação. Tá. Tu fez séries iniciais e orientação. Mas então, tu teve cadeira de matemática, porque a pedagogia tem, né? De didática da matemática, né? Mas... A pedagogia, porque tem que ensinar as criancinhas a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Sim. Eu até estava brincando com as meninas antes de iniciar, né? Que nem eu faço parte da equipe diretiva da escola, né? E se falta um professor, a gente se divide para substituir, né? E eu sempre brinco, né?
eu substituo até ela no pré, né? Que ninguém quer ir no pré. Eu vou pro pré, mas eu não dou aula de matemática. Ou se eu for substituir a prof de matemática, eu vou só passar o conteúdo, só passar os exercícios e a prof vai corrigir. Ninguém, né? Porque é bloqueio mesmo, né? Sim, exatamente. Mas é isso, essa é a ideia também desse projeto, para que as crianças, né, que os nossos adolescentes ali percam esse pavor, porque tem muitos assim que eu recebi esse ano que tem pavor, que tinham assim crise de ansiedade, né, quando começava a aula, quando eu fazia a prova. E eu vim pensando desde o início do ano que a gente precisava se aproximar para a matéria ficar mais próxima deles, para que eles conseguissem também não ter este bloqueio, sabe? Eu acho muito importante isso. Meninas, podem seguir. Desculpa, prof. E a matemática também não ser vista assim de uma forma punitiva, né? Ai, vai lá, tá de castigo, vai estudar tabuada. Que eu lembro que a mãe fazia isso também, né? Nossa! Vai pro teu canto, vai estudar tabuada. E daí tu já cria esse bloqueio também, né? Nossa, já é um castigo e ainda tem que estudar tabuada. Nossa, agora, nossa, terapia ajuda. Gurias, sigam. Como você adquiriu a habilidade de utilizar a matemática no seu ambiente de trabalho? Acho que uma matemática de qualidade, assim, acho que com essa proposta que a prof está trazendo, né? Uma coisa que é da realidade de vocês, que vocês estão aqui, né, online, que hoje em dia é tudo, né, nessa questão aí da inteligência artificial, né? Então, assim, acredito que sim, né, que é o que atrai os estudantes, né, que tem que ir por esse caminho, assim, por onde é o interesse de vocês. E que também, assim, como eu falei anteriormente, né, é uma matemática mais prática agora. Na minha época era muito aquela coisa de decorar, e é uma coisa muito pesada, assim, e tu fazia aqueles cálculos e tu não entendia o porquê que tu estava fazendo aqueles cálculos, né? Acho que quando tem um sentido e conforme a metodologia da professora também, as coisas fluem com mais naturalidade. Existem áreas da matemática que têm maior relevância na sua função do que outras? Sim, como eu já citei antes, né, ali mais nessa criação de gráficos, tabelas, soma, né, muita soma, ver, se tirou a média, quanto que falta, subtração também, quanto que falta lá para, né, para atingir para o próximo trimestre, quantos pontos além da média precisa para recuperar, né, então é mais nesse sentido assim mesmo. Tá, a última pergunta. Você utiliza a matemática para prever resultados ou identificar tendências no seu setor? Sim, utilizo, né? E como eu já falei, né, também ali, agora, segundo eu tenho o trabalho com os quintos anos, né, que é bem essa questão ali de notas, né, e ver o que mais que eu posso auxiliar eles, né, porque na verdade é esse meu papel, ver o que está faltando, trabalho, caderno completo, vamos, né, ajudar eles nessa questão de organização, né, para que eles possam ter sucesso. Então, a matemática é fundamental, sim. Então, Dana, eu gostaria de agradecer por ter aceito, né, participado e disponibilizado esse tempo para fazer a entrevista conosco, participar do projeto. Foi uma experiência muito enriquecedora, acredito que para as meninas e para mim também. Então, eu queria que tu falasse, então, como que tu te sentiu, né, na entrevista. Deixamos, então, esse espaço aberto para ti nos falar se tu gostou de participar, como foi para ti, se sentiu acolhida. Agradecer também, né, esse momento, porque é uma forma de aproximar a família também na escola, né, além da parte matemática, né. Espero ter contribuído, embora, como eu disse, eu não tenho o vínculo com a matemática, né, mas ela mas eu tenho
eu tenho conhecimento que é fundamental para a nossa vida, né? O tempo todo. E agradecer a prof também, porque talvez se eu tivesse tido uma prof como tu, eu teria mais sucesso na matemática, né? Obrigada. Eu senti muito acolhida, assim, quando a Sophie trouxe a ideia. Eu disse, por que tu não pediu pro teu pai? O teu pai é melhor na matemática que eu, né? Mas eu acho que é importante porque, assim, eu não tive sucesso na minha vida escolar na matemática, né? Mas, como eu disse, foram coisas lá da época, enfim, né? E por que não agora a Sofia e as meninas, né, não podem pensar diferente, né? Com tantas ferramentas que tem hoje em dia, com tantas metodologias, com tanta coisa diferente que tem, né? Acho que elas têm tudo aí nas mãos para poder seguir um caminho diferente, né? E por que não gostar da matemática? Agradeço de coração, um beijo nas gurias, né? E é isso. Beijo, prof, também. Obrigada pela oportunidade.